Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui, e na nossa última aula falamos sobre a função estrutural das proteínas. Nessa aula vamos falar sobre a função nutritiva. Agora, gente, toma cuidado aqui um detalhe, falar para vocês de função nutritiva, ou seja, proteínas que servem de alimento. Mas aí você quer dizer então que outras proteínas servem de alimento? Não, é claro que servem. A questão é que aqui vem a grande diferença. Quando você come uma proteína de função estrutural, como por exemplo uma carne, que é músculo, actina e miosina, são proteínas um pouco mais difíceis de digerir. É evidente que a gente digere. Nós seres humanos nos damos muito bem com a carne, né? Comemos carne e vivemos muito bem com ela. Você tem, por exemplo, a tribo dos Inuits. Inuits só come carne. Entendeu? É uma tribo que vive quase que exclusivamente da caça. Eles vivem numa região gelada, não dá para plantar lá, é impossível plantar, certo? Eles vivem ali, se não me engano, parece que é a região norte do Canadá, certo? É tudo congelado, tá bom? Então, os Inuits, eles vivem praticamente de caça, vivem praticamente de comer carne e gordura, certo? Então, você digere muito bem. A questão é que, quando a proteína é de função nutritiva, essa proteína ela é digerida num estalar de dedos, num piscar de olho. A sua estrutura tridimensional tem poucas curvas. Okay? Para ficar mais fácil na hora da digestão, desfazer a estrutura tridimensional, deixar a proteína linear, os aminoácidos linear e conseguir digerir, cortar esses aminoácidos muito facilmente. Lembra que nós falamos de tudo isso lá na parte de estrutura de proteína, né? Estrutura, conformação da proteína, estrutura primária, secundária, falamos de tudo isso lá, certo? Então, a proteína nutritiva, ela é uma proteína que é muito fácil de digerir. É muito rápido, tem poucas curvas, nosso corpo absorve ligeirinho. Então, vamos começar. Então, que fique claro, né? Você pode comer qualquer proteína, proteína estrutural, proteína de defesa, proteína hormonal, nosso corpo vai absorver todas as proteínas, quebrar e fazer uso delas, certo? É só que a proteína de função nutritiva só tem essa função, ser comida. Então, ela já foi feita para ser comida, é muito fácil de absorver, ok? Então, vamos lá. Vamos para o slide, vamos falar um pouquinho. O primeiro exemplo que eu trago aí para vocês, pessoal, o vitelo do ovo. Certo? A clara do ovo. A clara do ovo, ela foi feita para ser comida, certo? O vitelo é exatamente a clara. Então, você pega ali o ovo, você tem a gema. Gente, a gema é o pintinho, certo? O pintinho vai se formar ali, ele vai se formar da gema, certo? E ao redor tem o vitelo, que é a clara. A clara só tem uma função, alimentar o pintinho enquanto ele está se formando. A clara é praticamente água e proteína, certo? É praticamente isso. Mais especificamente, o vitelo de ovo, ele tem uma proteína que é a albumina. Bem, o cara quando vai para academia, né, vai malhar para ficar mais forte lá, e vai e compra um suplemento de albumina. Bom, quer usar suplemento, use, mas você só precisava comprar ovo. Só precisava comer ovo. Se você é uma pessoa que gosta de ovo, acha o ovo gostoso, consegue comer 5, 6 ovos por dia, como eu faço, coma só o ovo. Eu particularmente como ovo. Eu adoro ovo, certo? Então eu vou ali, faço o meu omelete, 5, 6 ovos de uma vez ali, faz o omelete, pronto. Para mim aquilo ali é excelente, tá bom? Então é isso. Come o vitelo do ovo. Ok? É albumina, é uma proteína facílima de digerir, absorve muito rápido, rapidinho, ela vai ali compor a sua musculatura para reconstruir aquela musculatura danificada durante a atividade física, certo? É uma ótima proteína de excelente valor nutritivo. Bom, agora, a gema do ovo, ao passo que a clara, nós temos toda essa proteína de função nutritiva. Ao passo que na clara nós temos toda essa proteína de função nutritiva, a albumina, ótima, de excelente qualidade, na gema nós já temos uma grande quantidade de colesterol. Na verdade, a gema você tem tudo. Você tem todas as vitaminas que você precisa, menos a vitamina C, mas todas as outras vitaminas estão lá, certo? Todos os aminoácidos estão lá. Então, sim, a gema ela é muito rica, é a parte mais rica do ovo. A nível proteico é a clara, a nível de todo o resto é a gema. Então, parte muito rica. Mas aí, ela é muito rica em colesterol. Certo? Lembra aquilo que eu falei para vocês lá quando nós estávamos falando de lipídios? Colesterol está presente em todas as células de origem animal. Então, tem que ter muito colesterol ali para poder formar as células do pintinho. Certo? Do passarinho, seja lá do que for. Mas geralmente a gente come ovo de galinha, né? Então, o pintinho vai sair dali.
Ok? Então, tem muito colesterol lá. Para você ter noção, um ovo tem quase todo o colesterol que você poderia consumir em um dia. Então, eu vou fazer, Pena Forte, quer dizer que você faz um omelete com 5 ovos de uma vez e come os 5, faz isso quase todo dia, como 5, 6 ovos. Seu colesterol não sobe, não? Não, meu colesterol é perfeito. Gente, colesterol alimentar não eleva colesterol sanguíneo. Certo? Então tem cuidado com isso aí. O colesterol que se eleva no seu corpo é geralmente proveniente de outras coisas que você comeu, que o seu corpo transformou em colesterol. Certo? Por exemplo, você está comendo ali muito biscoito, muito pão, muita massa, é isso aí que vai virar o colesterol que vai acabar te infartando. Certo? Não é o colesterol alimentar que vira placa arteriosclerótica no coração. O que está na sua alimentação, o seu corpo só vai absorver o que precisa, se precisa, senão ele só joga fora. Ok? Então, cuidado para esse detalhe aí. Agora, próximo aspecto relevante aqui, caseína do leite, né? Rapaz, mais um erro. Edite. Ok? Então vamos para o slide. A próxima proteína que nós vamos falar é a caseína, pessoal. Proteína presente no leite. Essa proteína aí já deu confusão que nem presta. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a caseína, que é outra proteína de função nutritiva, certo? Quando você é bruguelinho que vai mamar ali na sua mãe, a sua mãe está fornecendo proteínas porque, como eu disse, proteína é a principal molécula orgânica de função estrutural no nosso corpo. Então nós precisamos dessa caseína. E a caseína ela é muito fácil de digerir, quebra os bloquinhos e aí você vai e ingere isso aí, você absorve isso com muita facilidade. Certo? A caseína é facilmente digerida pelo bebê de cada espécie. Claro, cada espécie tem uma caseína diferente. Esse é, inclusive, um dos motivos pelo qual tem tanta discussão acerca de se devemos ou não tomar leite de vaca, né? Umas pessoas dizem, tem uma pesquisa aqui mostrando que faz mal, tem outra pesquisa aqui mostrando que não faz. Bom, aí é um tema que nós poderíamos passar 1 hora aqui discutindo, certo? Começando pelo tipo de leite. Existe o quê? Se não me engano, são 5 tipos de leite diferentes. Dependendo do tipo de leite, vai te fazer muito mal mesmo, né? Aí muitas pesquisas usam um tipo específico de leite que é o pior de todos. Realmente vai fazer mal. Mas enfim, essa é outra discussão que nos interessa, é isso. Algumas pessoas, o que nos interessa aqui é a proteína, né? Algumas pessoas são alérgicas à caseína presente no leite. Okay? Comumente alérgica ao leite de vaca. Raramente alérgica ao leite da própria mãe. Pois é, um bebezinho que tem intolerância ao leite da própria mãe. Veja que situação problemática, né? Mas enfim, isso acaba, às vezes, acontecendo. É evidente, não confundam, cuidado para vocês não confundirem. Alergia a leite tende a ser a caseína. Cuidado, caseína é a proteína do leite. Muitas pessoas intolerantes ao leite, elas são intolerantes à lactose, que é o carboidrato do leite. Então você tem essas duas formas aí, certo? Algumas pessoas que são alérgicas à caseína ou mesmo intolerantes à caseína e pessoas que são intolerantes à lactose. Então cuidado que são duas coisas distintas. A alergia alimentar é muito mais perigosa do que a intolerância alimentar. A intolerância vai te dar uma dorzinha de barriga ali, você vai no banheiro, desmancha merda lá no troninho e tá resolvido. Já a alergia, ela pode gerar um choque anafilático e levar à morte. Ganha um paletó de madeira. Ok, pessoal? Então essas são as proteínas de função nutritiva que eu trouxe para apresentar. Até a nossa próxima aula, onde falaremos da função de defesa. Valeu e até lá!